O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Logo, o que isso significa? Emprego está para empreendedorismo. Sem empreendedorismo, você não tem emprego. Nós vemos hoje um governo atual inimigo do empreendedor, do empresário, e indo para outros países. Eu queria que você comentasse a respeito disso, o que circula nos bastidores. Quantos livros você leu que estão disponíveis na internet? Quantos treinamentos gratuitos você já fez para você aprender coisas para abrir oportunidades? Olá, amigos, já estamos de volta com mais um podcast Conversa à Direita. Isso mesmo, trazendo o assunto de sua importância. Sabe por quê? Porque a gente sempre traz um conteúdo relevante na nossa Conversa à Direita com Raif Matos, vereador da cidade de Manaus pelo PL. Não é isso, Raif? É isso, privilégio enorme em poder contribuir de alguma forma para que a família amazonense possa ser edificada. Muito bem. E olha, nós trouxemos aqui um especialista sobre empreendedorismo. É algo que você precisa saber, até mesmo seja para aumentar a renda familiar ou até mesmo a sua independência financeira. É possível? É. Agora temos que ouvir um especialista sobre disciplina, vontade e, ao mesmo tempo, determinação para você estar envolto ao empreendedorismo. Francisco Lemos é o nosso especialista. Seja bem-vindo ao Conversa Direita e, é claro, prazer em revê-lo. Oh, coisa boa! Gente, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Uma das coisas que o empreendedorismo, já trazendo dicas rápidas, né? Gratidão é uma palavra fortíssima no empreendedorismo. Se você não tem gratidão com os clientes que te escolhem, você não é um bom empreendedor, já começou errado. Muito bem. Então, primeiro, muito obrigado por estar aqui diante de amigos, porque são meus amigos, todos dois. Para quem não sabe, esse aqui anda de moto comigo. Tchan. E esse aqui é meu irmão em Cristo, meu amigo querido. E Raif, obrigado você também. Posso chamar de Jaque? Pode, tá tudo bem. Muito obrigado, eu estou à disposição e vamos contribuir naquilo que for possível dentro do nosso tempo. Exatamente. Raif Matos. Tem uma frase do Ronald Reagan que diz que o melhor programa social é o emprego, é o trabalho. E nós temos uma cultura, até então, aqui no Brasil, que o brasileiro gosta de trabalhar, é um povo empreendedor, mas que, ultimamente, devido a algumas políticas assistencialistas, isso tem deixado um pouco de lado esse tipo de cultura empreendedora. Os índices estão aí, os números estão aí, as pessoas estão cada vez empreendendo mais e dependendo dessa política assistencialista. Eu queria que você comentasse sobre esse tipo de programa e como o cidadão pode se libertar disso, voltar a encorajar, a empreender, a voltar, nem que seja para o mercado informal e lá na frente ele possa de alguma forma migrar para o mercado formal. Eu queria que você comentasse isso porque é algo que tem saltado os olhos, não somente meu, mas também creio que de muitos empresários, né, que tentam até, às vezes, contratar essas pessoas e não quero porque eu já estou recebendo aqui o meu bolsa daquilo, então eu prefiro ficar com o meu bolsa. Eu queria que você comentasse a respeito disso, Francisco. Tudo bem. A primeira coisa que você falou foi sobre emprego. Índice de emprego, índice de desemprego e todos esses números que são muitos verdadeiros, outros velados, mas não é essa o cerne da questão. O cerne da questão é que a palavra emprego é quando você emprega uma habilidade para te trazer algum tipo de retorno. Só que você precisa de oportunidade para que você esteja diante daquela chance de poder fazer aquilo que você sabe para que você tenha de volta aquilo que você precisa. Quem traz essas oportunidades para que se possa gerar empregos no país? O empreendedor, as empresas. É uma questão muito simples, muito básica. E o pior é que pior mesmo, o que incomoda, é que a gente lida com muita gente que tem raiva, mesmo estando empregado, do empreendedor, do empresário, do dono do negócio. Seja ele uma grande empresa, ou seja ele um microempreendedor com 2 funcionários vendendo pastel. A pessoa fica com raiva. É quase que uma inveja, é quase que uma revolta. Por que ele é empresário e eu não? Tem uma frase muito interessante que eu coloco nos meus treinamentos. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Logo, o que isso significa? Emprego está para empreendedorismo. Sem empreendedorismo, você não tem emprego. E aí, o que acontece?
o mau hábito do assistencialismo. Essa é a segunda coisa que você falou. O assistencialismo, ele é sim necessário para quem, evidentemente, essencialmente, e sem qualquer outra forma de receber o seu ganha-pão, eles ter ajuda do Estado. Então nós temos pessoas com doenças que não conseguem trabalhar. Vou fazer o seguinte, para não ficar muito longo. Que tipo de pessoa invariavelmente não pode, não consegue, não tem jeito algum de trabalhar? Essas pessoas precisam de ajuda. Elas não têm o que fazer. Ok? Agora, se você consegue levantar da cama de manhã para tomar o seu café, escovar o seu dente, tomar sua cerveja, conversar com a sua família, ir para lá e para cá, ir e vir, e você vive escravo, porque ele não percebe, escravo de alguém que te dá um dinheirinho Essa é a palavra mesmo. para escravo. você sobreviver, aí a parte nociva do assistencialismo, porque ele faz levantar dentro das pessoas algo que está dentro do cérebro. O cérebro foi feito para você ficar acomodado. Foi feito assim, desde a criação. Por quê? Porque você tinha que guardar energia para você caçar, para você brigar, para você defender sua terra. Então, quanto mais acomodado você fica, mais o cérebro diz que está tudo bem. Aí vem o assistencialismo, que potencializa algo que no final a gente chama de preguiça. O assistencialismo forma preguiçosos que poderiam formar renda. E o que é pior para quem vive disso? Você vai viver na régua da mediocridade, da média para baixo. As pessoas não percebem que deixa quando de produzir, né? Ele vive de assistencialismo, ele vai se tornar um idoso num asilo que precisa ser sustentado por outras pessoas, com baratas andando na sua canela, porque ele vive de um saláriozinho de alguém que está fazendo favor. Esse é meu pensamento. Agora, para quem está nos acompanhando, Francisco, qual é o primeiro passo, além de se livrar dessa limitação imposta pela realidade, que você sugere para quem está nos acompanhando agora, no sentido de iniciar o empreendedorismo? A primeira coisa é ter a consciência. Tudo começa pelo trabalho mental. É se convencer que você pode ir muito mais além. Eu dei uma palestra essa semana e levei 3 empresários, que um era pescador, andava na chuva e sofredor, passou quase fome, outro vendia quentinha e outro era vendedor de loja. Os 3 são grandes empresários em Manaus, de empresas muito conhecidas. Aí a minha pergunta é, qual é a desculpa? E por que você não vai conseguir? Por que você precisa de assistencialismo? Você precisa primeiro se convencer de que você pode muito mais do que isso. Fato. Existem provas, não é papo de coach. Você pode, só que você precisa se esforçar. Começando como? Se convence disso. Agora, o que eu faço para eu não depender desse tipo de coisa? Simplesmente eu tenho que ir atrás de conhecimento. De novo, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. E aí tem uma segunda frase. Isso é um desafio. O desafio que você não enfrenta se torna o seu limite. A sua vida é dali para trás. Então, vamos atrás de conhecimento. Mas eu não tenho dinheiro para conhecimento, Raif. Eu não tenho dinheiro para estudar. Mas tem tempo para ficar vendo sacanagem no WhatsApp, para ficar vendo fute, para fazer fofoca, para uma série de coisas. O seu celular é cortado, mas fica lá as redes sociais. E você faz o quê? Quantos livros você leu que estão disponíveis na internet? Quantos treinamentos gratuitos você já fez para você aprender coisas, para abrir oportunidades? Então, se convença e vá atrás de um mínimo de conhecimento. Isso já vai mudar a sua vida. É possível. Plenamente possível, comprovável, e não são alguns casos, em milhões, 2, 3 se destacaram. Todos aqueles que resolvem aprender algo para mudar de vida, mudam de vida. Aí, Olha só, né? muito bom. Você, com certeza, é empresário, está sempre em contato com muitos outros empresários. Nós vemos hoje um governo atual inimigo do empreendedor, dos empresários, né? Seja na situação tributária, né? Recentemente a situação do IOF, enfim, a nova reforma tributária, enfim, a questão da burocratização. Isso está afastando os empresários, os grandes empresários aqui do Brasil, e indo para outros países. Eu queria que você comentasse a respeito disso, o que circula nos bastidores, essa insegurança jurídica também, o que circula nos bastidores dos empresários, porque isso com certeza afeta no emprego, no trabalho. Tá na A pessoa ponta, deixa né? de produzir, deixa de empregar, porque fica ali com medo, ele não sabe o que vai acontecer. Eu queria que você comentasse a respeito disso. Nós temos aí, se as coisas continuarem como estão,
Vocês me deram a liberdade de ser franco. Por favor. E agora eu não estou falando nem de política de conversa direita. direita, o lado certo Ok, da conversa. Eu não estou Exato. falando agora... O que eu vou comentar agora, e assim, quando a gente tem a liberdade de posicionamento, de você não estar amarrado, preso a nada, você passa a poder ser franco verdadeiramente. Tomara Se que as não tire coisas- da gente essa liberdade, né? Não sei até quando. se as coisas continuarem... Eu nem vou entrar no aspecto político, não vou entrar no aspecto que eu concordo com o governo de esquerda, com o governo de direita. De verdade, vamos falar aqui de empreendedorismo, de emprego, de dinheiro no bolso ou de falta dele e de qualidade de vida das pessoas. Simplesmente assim. Se as coisas continuarem como estão, o futuro do Brasil, muito breve, é negro, difícil, é um afundamento a um lamaçal quase irreversível, Caos. que para se reverter só depois, talvez, dos meus bisnetos. E as pessoas não estão atentas a isso. Ninguém está falando para ninguém se revoltar, ir lá, fazer confusão, quebrar nada. Nós estamos pedindo para que as pessoas... Eu tô tentando sugerir reflexão. Tanto no aspecto grandes empresários. O grande empresário quer continuar ganhando dinheiro, vamos ser franco. Ele quer continuar ganhando dinheiro. Você vai colocar dinheiro naquilo que você sabe que vai perder o seu dinheiro? Nem uma pessoa simples. Exemplo, eu vou pegar R$1.000 para fazer agora no verão, eu vou fazer din-din para eu vender. Então, eu vou gastar R$1.000 para fazer 1.000 din-dins. E vou vender cada um a R$2 para fazer R$2.000. Eu vou colocar R$1.000 para fazer din-din num lugar que está frio ou quando nós estamos com muita chuva no Amazonas, que eu não vou ter para onde vender isso daí e vou perder meus R$1.000? Não, você não vai usar esse dinheiro. Agora transforma isso em milhões. Uma ideia chula, boba, Sim. mas que é real. Lógica, Transforma isso em milhões. O empresário vai colocar o dinheiro onde ele sabe que ele tem retorno. Se alguém fizer mal a ele, ele sabe que ele pode ir usar a justiça para encontrar o ponto de equilíbrio e a justiça vai ser justa. E ele sabe que ali ele vai ter reciprocidade. Ele está ajudando o Estado colocando os impostos, o Estado traz benefícios para que ele possa continuar crescendo. Aí ele olha isso tudo desandando, a primeira coisa que ele faz é olhar Puxar o onde freio de tem mão. lugares que eu posso fazer o que eu preciso e ter esse retorno. A gente está vendo bilhões indo para o Paraguai. E está tudo bem, nosso vizinho. Ele tem que crescer também. Tá migrando, indo para a Argentina, migrando. Uruguai, para né? o A Uruguai. Argentina agora é um case O dinheiro de está indo sucesso, embora. né? E se não tem dinheiro do mercado, não se engane. Você não vai conseguir fazer nada. As pessoas vão atrás enlouquecidas de dinheiro. Os que sobram, aí você tem mais violência. E os que sobram, eles vão fazer de tudo para ganhar lucro rápido. Ou seja, aquilo que era barato, ele vai logo aumentar o preço. E a gente tem inflação. Quem que está nos assistindo aliás, quem está nos assistindo, responda essa pergunta pra gente. Tem alguma coisa que você viu por aí que não tenha aumentado nos últimos meses? Então, o dinheiro está indo embora da parte dos ricos. E da parte do empreendedor, que foi a outra fase da sua pergunta, o empreendedor passa a ficar com medo. Também, por quê? Porque o empreendedor não tem esses milhões para arriscar e fazer aposta. Ele pode fazer uma aposta, ele vende uma moto para montar Só tem um uma tiro, lanchonete. Ele vende uma moto, ele faz um financiamento, aí vai fazer um financiamento de R$3.000 para ele montar um negocinho. Vai pagar 10. Só que aí, quando ele começa, aí tem burocracia, impostos. Os impostos aí com essa reforma tributária, me desculpe, vai ser positiva para as grandes corporações. Para a Mas indústria. Para nós, pequenos empreendedores, Comércio, o serviço. PME, o que tem uma lojinha, o que tem lá, o que inclusive está bem, se prepare. Porque esse tal de IVA vai ser o maior do mundo. Eles simplificam aumentando tudo. O que nós precisamos é que a gente possa, no final do mês, ter prazer de pagar os impostos. Eu sou um daqueles que defendo. Tem coisa mais prazerosa do que pagar imposto? No sentido de que eu ganhei tanto dinheiro, está dando tanto certo o meu negócio, que toda hora é nota fiscal gerando imposto. Isso é maravilhoso. Mas aí você encontra o quê? Barreira, dificuldade, justiça que não funciona e esse caos que está acontecendo. Então, Desvios também. a corrupção, a corrupção ela é um mal, a corrupção ela é um vírus, uma gosma preta que vai dominando, que está dominando o nosso país e talvez esteja sobrando só o nariz, com essa imundície que a gente vive 24 horas por dia. E chega de papo furado político, de que nós vamos isso, nós vamos aquilo. Se cada cidadão não adquirir um mínimo de habilidade para refletir e pensar um pouco,
a gente está acabado. Ah, mas você está sendo pessimista. Muito pelo contrário, eu sou um cara muito otimista, mas eu preciso ser realista. Então, do jeito que as coisas estão, a gente não tem futuro. A gente tem um vizinho que prova. É só você projetar o próximo filme. Pois é, Venezuela. Eu ia justamente entrar nessa questão. Existe um certo comentário nas redes sociais, inclusive até de venezuelanos, de cubanos que moram aqui no Brasil. Eu vi um vídeo ontem que eu me emocionei. Né? Uma jovem cubana que veio para o Brasil, ela explicou o beabá, tudo direitinho, como foi o passo a passo que aconteceu lá em Cuba e o que está acontecendo aqui com o nosso país. Eu fiquei chocado porque bate direitinho, né? Essa questão do judiciário. Assusta, enfim, né? Assusta. Dá para mudar rápido? Dá, sabia? Ano que vem. Não só. Claro, ano que vem é a oportunidade de você executar uma decisão. Qual é a decisão? Deixar de ser fanático. Quer continuar sendo fanático por futebol? Tudo bem, continue. Mas para de ser fanático por lados políticos. Analise as questões com reflexão, olhando para sua família, olhando ao redor o que está acontecendo, vendo empresas que você passava na frente e está a porta fechada. Faça essa reflexão. E ao escolher, não escolha direita ou esquerda, não. Escolha, eu preciso mudar isso. E para mudar isso é preciso de mentes novas, cabeças novas, pessoas com mais comprometimento, pessoas que têm um mínimo de estratégia. E eu preciso participar disso. E não adianta vir também com esse papo, que muitos de nós acabamos falando assim, isso é culpa dos políticos. Você colocou ele lá. É o reflexo. O político é o reflexo da população. Né? Ponto final. Jackson. Olha, eu tenho muitas perguntas. Eu estou muito aqui. mal educado, Jacques. Não, Raif, desculpa. pelo contrário. Eu estou muito. Cara, é uma oportunidade de. A gente está explorando alguém que tem mais de 25 anos de atividade no meio. Precisava então, você ter falado isso? Não, eu tenho que falar, porque Precisava. Você já participou de várias plenárias, inclusive, com várias regiões do país. Nós temos o polo industrial, nós temos, inclusive, empreendedores, que é o que segura a economia do país. Isso aí é fato, inclusive. A carga tributária, é claro, ela sufoca, e esse momento nebuloso que nós estamos passando, já tivemos outros também no passado, e o brasileiro, aquela velha história, é o guerreiro, etc. Não desiste nunca, né? Não desiste nunca. A resiliência. Resiliência, etc. e tudo mais. Agora, Francisco, tu achas que lá no fim do túnel tem alguma luz nesse sentido, além, é claro, do processo democrático que possa surgir do seio da sociedade? Do seio da sociedade. Da sociedade. Do seio da sociedade. Você está sendo específico. Exatamente. Uma organização séria, uma forma de se levar o que nós estamos praticando aqui, informação precisa, no sentido de empreendedor, de empreender, né? Porque, na verdade, algumas palavras técnicas também distancia muito. Distancia. A gente nem quer falar sobre isso. Exatamente. Porque muitas pessoas, às vezes, não têm esse acesso ao conhecimento e elas se sentem inibidas. Aí eu discordo de você. O conhecimento é acessível a todos, não, exatamente, em graus diferentes. Mas eu me refiro no acesso, ou seja, por falta de motivação, ou até mesmo preguiça, não sei, são vários fatores nesse ponto. Né? Pelo fato de elas já criarem um gatilho de dificuldades e acharem que precisa de um capital de giro, vamos colocar dessa maneira. Mas não. Né? O empreendedorismo ele pode surgir de uma necessidade, de uma forma de estar num beco sem saída ou de acesso ao conhecimento. Concordas comigo? Plenamente. Só essa parte de que o conhecimento ele possa ser inacessível. A gente falou isso no começo. Exato. Então, não vou repetir aquilo tudo. A pessoa precisa decidir e ter a consciência de que ela precisa mudar de vida. Só que ela vive só usando aquele termo que eu odeio. Qual é o seu maior sonho? Meu sonho é comprar uma casa para minha mãe. Meu sonho é comprar tal coisa, é fazer isso e aquilo. Cara, sonho é aquilo que você acorda de manhã e na maioria das vezes você esquece, ou quando você não esquece, você conta para outra pessoa alguma coisa que você não fez. Ponto. Isso é sonho. Então para de sonhar. Decide que você precisa fazer alguma coisa. E como fazer. Ação, e como fazer é imediatamente... Tá aqui, minha pulseira. Faço questão que vocês leiam aqui. Anda no meu pulso. Tá escrito o quê? Só alcança quem faz. Ok? Então, a primeira coisa dá para mudar no sentido de vindo do seio da sociedade? Se cada indivíduo... Inclusive, eu vou aqui clamar pelo egoísmo. Olha que coisa maluca, né? Porque se eu pensar só em mim, e falar assim, se eu pensar só em mim, eu vou fazer o seguinte, eu vou atrás de conhecimento, eu vou pegar alguma coisa que eu vou aprender agora,
Eu vou aprender, eu vou deixar de gastar com algumas noitadas, algumas cervejadas e vou fazer um curso para consertar ar-condicionado. Você já começou a melhorar. Entendeu? Então, quando você decide fazer alguma coisa para você mudar de vida, você não tem desculpa. Então, você toma essa decisão e fala assim, eu vou mudar. Alguma coisa eu vou ter que fazer para mudar. E você vai e faz. Quando você faz, você percebe o resultado. Teu cérebro joga um monte de hormônios maravilhosos e fala assim, yes! Aí você vai querer fazer mais ainda. E se você fizer isso individualmente, nem estou falando coletivamente ainda, estou sendo egoísta. Imagina uma grande massa buscando conhecimento, buscando livros, cursos e tudo que eu falei, aqueles que são gratuitos. A gente tem aí várias instituições que não são governamentais, que disponibilizam cursos gratuitos, treinamentos, etc. É ou não é? Milhares. Era a minha outra pergunta, essa daí. E vou completar aqui a resposta que ele colocou, que é bastante, é o cerne da questão. E agradeço pela sua pergunta, ela é bastante importante. Na luta. O que acontece? Cara, se individualmente cada um entender que ele, para mudar algo para si, esquece o governo, eu não quero fazer nada pelo Brasil, não quero fazer nada por essa empresa. Se você pensar só em você, você não está sendo inteligente, eu não quero chamar ninguém de burro, tá? Isso. Você não está sendo inteligente em ficar na mesma situação. Tem uma frase também muito importante, diz o seguinte, nada supera, isso eu aprendi com o meu mentor, Conrado Adolfo, nada supera a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias, porém a mesma coisa que você faz é algo diferente do que você fez antes para te mudar a situação. E a disciplina vale mais do que talento. Veja, nós temos o Raif, um cara que eu tenho muito orgulho, porque era e não que ser cantor e cantar por aí seja algo que desmereça, mas era o talento, canta maravilhosamente bem. Só que hoje nós temos um vereador trabalhador, pujante, em que a gente, até aqui, graças a Deus, você sabe como eu sou duro contigo, até aqui, graças a Deus, é alguém que tem me orgulhado de ter recebido o meu voto. Entendeu? Obrigado. Que legal. Então, de que adiantou teu talento? Hoje você canta, talvez por prazer, canta na igreja, obviamente, mas a tua missão é outra. E você imaginava quando estava nos palcos que você seria um vereador trabalhando para ajudar as pessoas? Então não tem nada a ver com disciplina, não tem nada a ver com talento, tem a ver com disciplina. Qual é a luz do fim do túnel? Sobre a primeira parte do que você falou, você fala assim que o brasileiro ele é empreendedor, ele não desiste nunca, né? Não desiste nunca. Na época da escravidão, as famílias escravas também não desistiam. Então eu tenho uma certa ressalva. O brasileiro não desiste nunca, mas ele também não desiste de ser escravo. Se acomoda. Ele não desiste, não. Ele está tomando chicotada nas costas, mas ele precisa comer no final do dia, lá na senzala. E isso, para mim, também é uma frase perigosa. Não desiste nunca. Não desiste nunca de toda vez ficar recomeçando e recomeçando quando você não tem nada nem ninguém te ajudando. Pesado, né, aquela coisa pesada. Isso aí eu quero desistir, sim. Eu desisto daquilo que não é bom para mim e para os meus. E logo tento outra coisa. E logo tento outra coisa. E tento de novo. Eu não sei quantos negócios já fechei. Não tem medo de recomeçar, né? Então, agora, coletivamente, e aí eu encerro essa resposta, porque você trouxe 3 ou 4 ao mesmo tempo. Coletivamente, consciência de que é preciso usar o poder que você tem na mão. Se você tem grana, monta negócio. Se você não tem grana, aprenda para montar negócio e fazer a grana para montar negócio. Isso estou falando do empreendedorismo. Certo. E se você quer mudar a estrutura fundamental para te ajudar nisso, que é o Estado, só tem uma coisa que político, bom ou ruim, honesto ou bandido, teme e respeita. Chama-se a força coletiva do povo. E não começa com 1 milhão de pessoas numa praça. Começa com 5 aqui, 10 ali, 15 acolá. Buzina. E quero dizer uma coisa para você. Crie coragem, para de ser ativista de rede social. Agora é a hora, nós estamos num momento do Brasil que tem que separar homens de meninos, mulheres de meninas. É hora de você se manifestar de verdade. Apertar botão é fácil, né? O que você quer? Aonde você quer chegar? Essa é a pergunta que eu faço. E se você não se mover fisicamente fora do teu teto e atrás e fora da tela do celular, você vai sucumbir a uma insignificância escravizadora que estão implantando agora no nosso país. Esse é meu recado. Forte. E forte. Vai dar um corte bonito aí. Vai, já tá. Francisco, eu consigo diferenciar bem emprego de trabalho. Emprego de trabalho. Tá, vamos lá. Emprego, na minha opinião, é aquele que o cara, CDL, bonitinho ali, pá, né? CLT, assinado, distrito, bacana, pega a rota, pá, né? E o trabalho, esse emprego pode até faltar.
o cidadão. E tem muita gente que corre somente atrás de emprego. Ele quer o emprego formal, ele quer ser empregado, né? Mas o trabalho, ele tem todo dia. Se todo dia o cidadão acordar, cara, eu quero trabalhar hoje. Né? Tem um texto que nós conhecemos bem que fala: todo trabalhador é digno do seu salário. Né? Com o suor do seu rosto você vai comer. Começou em Adão. E você vai vestir. Né? E nós, homens, nós temos essa missão, né? Que Deus deu para o homem. Né? E a caça atrás do emprego, de prover a família. De prover a família. E o trabalho está lá. Desde aqueles mais iniciais. E a gente não vê, por exemplo... Dos mais leigos aos mais... auxiliar de pedreiro. Tu sabe quanto é que está ganhando auxiliar de pedreiro hoje, a diária? Nem me fale, vai fazer uma obra que você vai descobrir. É verdade. Um jardineiro, É verdade. um cara que capina o quintal, tá ganhando R$250, irmão. Você quer A diária. Diária. Eu não sei se eu entendi sua pergunta, você ainda Então, não... assim, eu estou formulando. Ok. O povo brasileiro, ele é um povo criativo. Falar sobre criatividade. Eu tenho uma ideia. Como é que eu faço para me pegar essa ideia, virar um produto e conseguir vender esse produto e ganhar dinheiro? Ok. Como montar um negócio, é quase isso. Um plano de negócio. Guarda essa pergunta, por favor, que eu vou esquecer. Um plano de negócio. Eu quero falar de uma outra coisa Como que ele montar colocou. um negócio. Guarda essa pergunta aí. Vou decorar. Eu vou falar Eu uma outra coisa contextualizei, aqui. porque isso daí é trabalho. Tá, É ok. trabalho, é Mas empreender, eu faço questão é de começar fazer por conta própria. Eu faço questão de fazer um comentário sobre trabalho e emprego. É. Vamos pegar uma pessoa que está trabalhando num emprego CLT e não faz o que tem que ser feito. E causa transtorno, não cumpre aquilo que ela deu a palavra. Quando ela disse assim, quando ela levou o currículo bonitão, no currículo não está assim, proativo, sabe lidar com equipes, presto atenção nas coisas, gosto de aprender, cumprir o que me é determinado. Clássico. Aí ele vira o funcionário que não vale a pena para a empresa. E ele tem CLT. Cara, ele não é uma pessoa de emprego. Aliás, ele é uma pessoa de emprego, mas ele não é trabalhador. Trabalhador... Aí você vê esse mesmo indivíduo sendo demitido e reclamando, vai para a justiça, para isso, para aquilo. Na verdade, sabe o que eu chamo essas pessoas? Mau caráter. Porque você empenhou a sua palavra. E o homem, e aí eu estou falando homem e mulher, o maior bem que ninguém pode te tomar é você empenhar a sua palavra e você ir lá e cumprir. Mesmo com prejuízo próprio. Não interessa. Você tem que cumprir. Você não vestiu a camisa de uma empresa, e aí vai a resposta de como montar um negócio. Você não vestiu a camisa de uma empresa com uma pistola na sua cabeça. A pessoa perguntou, bom, o que você pode fazer por nós, o que você sabe fazer? E você está contratado. Nós aceitamos e você aceita a nossa proposta, tanto por tanto, ou seja, tanto de dinheiro em troca do seu trabalho, aceito. Negócio fechado. Ou seja, estou empenhando a minha palavra. Eu vou cumprir te pagar e eu vou cumprir te entregar o que eu estou prometendo. Quando você não cumpre isso significa o seguinte, e aí vem a lição para montar negócios. Acordos. Se você não tem a capacidade de cumprir os pequenos acordos que você faz com você mesmo, você não estará treinado e não terá habilidade de cumprir os grandes acordos das grandes oportunidades que virão diante de você. E ter um negócio é entender o seguinte, a primeira coisa, eu preciso ter a consciência que eu vou ter que cumprir acordo e vestir a camisa do meu negócio. Acordar a hora que for, deitar a hora que for e fazer o que tem que ser feito. E eu sempre resumo como montar um negócio num mantra de 4 frases. E eu não estou falando da palavra mantra no sentido de espiritualidade, estou falando de frases que tem que ficar ali, repetidas na nossa mente. Faça o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, melhor do que tem que ser feito. Se você quer ser empreendedor, você faz isso. Na prática, como montar um novo negócio? Primeiro, você precisa entrar em instituições, vou aqui usar o exemplo do Sebrae, entre outros vários, como montar um negócio. Lá tem várias aulas. O Empretec é maravilhoso, mas tem que ter um investimento ali. Vamos pegar uma pessoa que não tem condição nenhuma hoje. Está desempregado. Ele tem uma ideia lá na casa dele. Só tem uma ideia. Ele está deitado na rede dele agora, assistindo o podcast. Ou nem tem uma ideia. Gente, eu podia montar um negócio, eu estou vendo esses caras falarem, eu podia montar um negócio, o que eu vou fazer? Digita aqui, ó, Sebrae, ou como montar um negócio. Cara, vai aparecer um monte de dicas para você montar um negócio. Mas basicamente é você olhar 2 coisas. Demanda.
algo que todo mundo precisa Puxa, eu ia várias chegar vezes. lá. Eu ia chegar lá. Te atrapalhei? Não. Algo que todo mundo precisa Né? várias vezes. Exemplo, algum negócio com alguma coisa para criança. Nasce criança todo dia, nunca vai acabar. Ou seja, Isso. demanda renovável. E Entendi. tem muitas crianças, tem milhões de crianças. É. Então você tem alta demanda precisando daquilo e você tem demanda renovável, ok? Por exemplo, nós estamos lançando no Brasil agora, eu tenho muito orgulho de falar isso, tá? E não precisa nem falar a marca, mas o orgulho no sentido de empreendedorismo. Em meio a todas essas dificuldades, nós vamos lançar uma marca no Brasil, usando tecnologias online, de vendas online, e voltado às mulheres que sofrem com a menopausa, que é um sofrimento terrível. A mulher, depois dos 40 e poucos, começa a sentir aquele monte de coisa. E a gente vai lançar no Brasil isso. Vai acabar mulheres com menopausa? Não, porque Não. 100% das mulheres vão passar pela menopausa, enquanto estiverem vivas. 100% delas vão passar. E o tempo inteiro está chegando mulher aos 40, 40 e poucos anos. Então eu tenho alta demanda, demanda renovável. Ah, mas todo mundo faz isso. Por que tem farmácia em todas as esquinas? Aqui em Manaus, então... É, verdade. Boa pergunta. Porque sempre tem aquela que sabe lidar com as pessoas do jeito certo. Lidar com as pessoas do jeito certo. Aquela que tem o que a gente chama de diferencial competitivo. Um mecanismo único. Aquilo que você diz, olha, todo mundo pode vender din-din. Mas o meu... As pessoas, o que você vai colocar no mercado para as pessoas dizerem? Um diferencial, olha, né? ele até... Isso. Eles até fazem o que muita gente faz, eu conheço um monte. Mas ninguém tem esse detalhe. Você pode ser costureira, qual é o detalhe? Você pode ser... Vamos pegar uma diarista? Imagina uma diarista que tem zelo da hora que ela sai de casa para chegar no horário, que ela dorme mais cedo, tudo isso ela já está zelando pela excelência. Legal. Ela vai lá e trabalha, Legal. só que quando ela trabalha, ela não faz uma limpeza por cima. Cara, ela entra embaixo da mesa, do armário, ela tira tudo. Proativa, ela sabe o que fazer. proativa. Detalhista. Detalhista. Então, quando você tem um diferencial que as pessoas olham, não importa qual modelo que você vai montar, e não se preocupe com concorrência. Guarda isso, tá, gente? Não existe concorrência. Existe aquilo que você vai fazer, que tem se tiver vários, melhor. Um detalhe que as pessoas dizem, cara, isso não é como todo mundo. É o que faz voltar, né? E você sabe o que é melhor? As pessoas pagam a mais por isso. Fala, olha, o outro até é mais barato, mas não tem comparação ao jeito que eles fazem para mim. É verdade. Simples, montar um negócio. Demanda grande, demanda renovável. E encontre um mecanismo único. É o Sempre vai tripé ter do um negócio de consumidor, sucesso. Sempre vai ter alguém que precisa de algo. Sempre. Sempre. É importante também a pessoa gostar, né? Respondi, Raif? Não sei. Sim, sim. tá respondendo Eu creio que bem. nesse plano de negócio, Hum. é importante a pessoa se identificar também. Porque naquele momento de sufoco, de dificuldade, o que vai fazer com que a pessoa continue também nesse segmento é o quanto ele acredita naquele produto, Acreditar é diferente de e o gostar. quanto ele está ali envolvido com aquele segmento. Você não acha que isso faz com que a pessoa persevere ainda mais naquele segmento? Não. É um erro você montar negócios porque você gosta ou sabe fazer aquilo. Existe um livro muito interessante que comprova isso, é o que eu acredito. Quando eu digo é um erro, é a minha forma de entender isso. Mas ela não é verdade absoluta, tá bom? Sim. Então por que eu não concordo com isso? Se houver essa coincidência, ela é só um efeito secundário em relação à prioridade. Vou explicar. Ao invés de você colocar como primordial, essencial, eu fazer aquilo que eu gosto ou aquilo que eu sei, pense primeiro em montar um negócio que outras pessoas façam, quando você chegar na hora certa, façam aquilo que o negócio promete para as outras pessoas. E se por acaso você também souber fazer aquilo, vai ser uma boa coincidência. Ou seja, isso que você está falando, o gostar, o ser apaixonado por aquilo, vai ajudar em muito pouco. E vou te explicar por quê. Não é o diferencial. De jeito nenhum. Aham. De jeito nenhum. Olha aí. Vamos lá. Boa. Por que médico não sabe ser empresário? Verdade. Porque ele é técnico. Técnico em medicina. Médico não sabe. E os médicos vão ficar irritados com isso? Desculpa, mas a verdade é essa. A maioria deles, os profissionais de saúde... Pode ser que tenha algum, né? Lógico que tem. Agora, você disse a palavra mágica. Alguns. Eu conheço médicos multimilionários, São Paulo, por exemplo, que simplesmente... Eu conheço um caso que o Fazem médico... franquias, Sabe o que ele enfim, fez? desenvolvem Ele franquias. foi lá no CRM de São Paulo, que é o CREMESP,
e disse assim, olha, tem um mecanismo deles, eu não sei explicar direito, mas ele vai lá e pausa o CRM dele. Pausa. Tipo assim, eu não posso mais clinicar por um determinado tempo. Ele desliga o CRM, ou seja, ele não pode. Tá. Falou assim, eu vou pausar para ser empresário. Aí ele passou a ganhar 2 milhões por mês. Pronto. Montou uma clínica com toda uma estratégia de negócio e tinha lá um corpo clínico de médicos, que esses sim eram os técnicos. Onde é que eu quero chegar? Tem um livro chamado O Mito do Empreendedor. Nós temos 3 pessoas dentro de nós quando vamos montar um negócio. Nós temos o administrador, o empreendedor e nós temos o técnico. Administrador, empreendedor e técnico. Empreendedor, esse sonhador. Cara, vou montar isso, depois vou começar com um hambúrguer, com uma limonada na porta de casa. Depois eu quero ter uma franquia que vai vender sucos na América Latina inteira. E tá tudo bem, muitos começaram assim. Você pode. Se eles chegaram, você também vai chegar. O que acontece? Esse é o empreendedor, ele sonha, ele é aquele que faz a coisa e cada vez mais além. Extremamente necessário. É o brasileiro que vocês falaram. É. Depois nós temos o administrador, que é aquele que pega esse sonhador e fala assim, cara, ninguém tem dinheiro para ir, calma, põe o pé dele no chão. Volta pro chão. Pera aí, meu irmão, devagar. Boa. Guarda dinheiro, não gaste, não use, não misture a conta pessoal com a conta da empresa e todas essas coisas, né? São as técnicas da administração Linha de e da crédito, gestão. por aqui. Muita calma nessa hora. Não vai se meter em pegar um monte de financiamento caro e depois se engambelar, se enrolar inteiro, porque isso aí é uma grande enganação no final das contas, né? Aquilo que parece bom para você, se vem no momento do Estado, normalmente não é bom para você. Então, se você puder ficar sem, é melhor. Aí, vamos lá. E o terceiro, o técnico. Então, o administrador puxa o empreendedor para a realidade, para ter calma. Ele é mais planejador, estratégico. Os dois se completam, concorda? Concordo. E vem o técnico, que é o que sabe fazer aquilo. Exemplo, nesse livro diz o seguinte, nós somos esses 3. O técnico é aquele que você demite, se ele não fizer o que precisa ser feito, e depois você contrata outro no lugar. Aí, o que prova esse raciocínio? Você é uma pessoa... Vamos pegar uma senhora que faz bolos e tortas maravilhosamente bem, a família inteira adora. Gosta demais. Torta da tia Ana. Aí alguém convence ela de montar a confeitaria da tia Ana, ela monta. 45 dias depois chega boleto, contador, mais isso, mais aquilo outro. Nada do que ela sabe. E aí ela pega e diz assim, gente, pessoal, é o seguinte, eu vou atender os pedidos hoje não, porque eu preciso sentar com o meu contador, porque eu preciso ver esse boleto, porque aí a administradora trabalhando. E aí ela já desligou o empreendedor, ela já não sabe quando ela vai inaugurar a próxima, porque ela não tem tempo para pensar estrategicamente como empreendedora. Ela já desligou o empreendedor. Aí ela entra num administrador que ela não tem a menor habilidade para isso, ela só sabe fazer torta. Aí o que acontece? Ela para de entregar as tortas porque ela está sem tempo cuidando da administração. Eita. Aí ela não tem quem faça torta tão bem quanto ela. Meu Deus. Isso acontece muito, né? 4,5 milhões, guarda isso, pessoal, tá lá no governo federal, no portal. 2023 e 2024, dados oficiais. Eu estou diminuindo um pouquinho para arredondar. 4,5 milhões de CNPJs fechados no Brasil nesses 2 anos, e eu não estou contando 2025, que está fechando mais. Essas pessoas não entenderam o que é ser empreendedor nesse sentido. Ok? Então, não, Raif, o melhor é um médico que ama medicina montar um negócio e contratar médicos para que ele possa... Agora, essa mesma senhora, ele possa demitir e contratar outro. Essa mesma senhora, se ela tivesse transmitido isso, preparado uma equipe, e ela fosse aquela que vai lá de vez em quando, não, essa torta você tem que diminuir um pouco o açúcar, colocar esse outro que é mais saudável. Entendi. E eu faço isso. Entendi. E ela pega e ensina. Entendi. E aí ela sai e diz assim, enquanto eles estão produzindo, eu vou montar outra empresa, uma segunda filial. Tu dirias que esse é o tripé do sucesso do empreendedor. Administrador, técnico e o empreendedor. Nós temos os 3 dentro. Isso. Não, tudo bem. Estatisticamente, os negócios que fazem mais sucesso, maior volume, que pelo menos se não fizerem tanto sucesso, estão vivos ainda, são aqueles em que o empreendedor pode até saber fazer, começou sabendo fazer, mas logo ele tira a mão da massa, literalmente massa no caso de torta, claro, e põe pessoas para fazer para ele. Porque se aquela pessoa não trabalha direito, aquele médico, não importa. Chegou num médico na sua clínica e aquele médico não faz o que precisa ser feito, você fala, doutor, muito obrigado, um grande abraço, mas a gente está contratando outro. Agora, se você é o técnico, é o administrador e é o empreendedor, quem você vai demitir para o seu negócio crescer? Exatamente. Não sei se você entendeu meu raciocínio, entendi, Raif? claro. Por isso eu sou contra essa de que você tem que ter paixão. Agora, coincidiu. Olha que legal, eu sou médico, montei minha clínica e a gente ajuda
eu falei mulheres com menopausa na nossa clínica. Legal. E tem lá endocrinologista. Eu também sou endocrinologista. Se falta um, ele desce e vai operar. Vai para operacional. Vai atender aquelas mulheres. Mas depois ele pega e sai e vai ser empresário para ganhar dinheiro. Entendi. Entendeu ou não? Entendi. Entendi. Jackson Nascimento. Eu tenho várias perguntas para fazer aqui. Eita, caramba. Etc. Tudo mais. A gente tocou no Sebrae. Eu tive uma oportunidade de participar de um programa do Sebrae. Uhum. Eu também tenho uma determinada experiência, 25 anos atrás. O programa A Gente Sabe, A Gente Faz, Olha que legal. do Sebrae. Eu tive a oportunidade de ser o repórter da região norte. Conheci muitos cases de sucesso de empreendedorismo, dos mais simples possíveis até filial na Europa. Como é o caso de uma senhora em Belém do Pará, que ela fazia aqueles doces, compotas de cupuaçu, Uau. tá? E ela colocou uma lojinha, um quiosque no aeroporto de Belém. Um determinado turista que foi a Belém conheceu os doces e propôs que ela levasse para a Europa, em Amsterdã, na Holanda. Isso eu me lembro de uma forma extremamente na minha mente. Eu entrevistei essa senhora, uma senhora totalmente simples. E onde entra, no caso, onde entrou a publicidade disso, a propaganda? Ela esteve no local certo, com o produto certo, e encontrou a pessoa certa. Isso faz parte também da área do empreendedorismo? Na tua opinião, está no local certo? Ou eu tenho capacidade de identificar isso? Pronto. Perfeita pergunta. Tu está Perfeita direcionado a pergunta. ti. O empreendedorismo, quase não sai. O empreendedorismo, ele tem, eu diria que ele tem uma outra frase que o conceitua com perfeição, melhor do que essa palavra, empreendedorismo, né? Chama-se novas descobertas. O empreendedorismo é um universo de novas descobertas. Muito bom. Todos os dias você está buscando novas descobertas. Quem já é empreendedor, hoje tem um modelo no mundo dos negócios chamado equity. De um modo muito simples, Quem já está com muito dinheiro, olha só o quanto que foi importante que você colocou. Existem multimilionários que neste momento, enquanto nós estamos aqui, eles estão com os radares ligados os radares ligados e os bolsos abertos. Procurando o quê? Aquele cara que eu disse, tenha coragem de buscar conhecimento, montar o seu negocinho, mesmo que você não tenha dinheiro, porque com conhecimento você vai começar. É aquele que vai olhar o din-din de cupuaçu, dizendo assim, cara, será que eu consigo levar cupuaçu, castanha, seja lá o que for para a Europa e montar isso lá, o açaí? O que é o equity? O cara chega e fala assim, olha, eu estou vendo o seu negócio e vi que ele é um grande... E eles têm visão melhor do que o pequeno empreendedor que não tem essa experiência. Então, ele une toda a experiência que ele tem, mais o dinheiro para acelerar aquela semente. Isso acontece com tecnologia, muito com as incubadoras de startups, etc. Mas não é só tecnologia, não é só informática, não é só eletrônica. Pode ser outra coisa. O que acontece? Esse cara vai lá, põe dinheiro e fala assim, eu quero X% do seu negócio, ele entra e sai, tá? Por tantos anos. Para ele é mais interessante do que pôr dinheiro na bolsa, por exemplo. Ele vai lá e faz aquela empresa crescer e fica ganhando daquele dinheiro. Só que ele está com os radares ligados, onde essas pequenas sementes empreendedoras estão aparecendo. Você está em feiras, você está conhecendo pessoas, aí vem uma palavra fundamental do empreendedorismo para que você realmente viva novas descobertas. Networking, ou seja, vamos simplificar para a pessoa que está na sua casa, conhecer novas pessoas todos os dias. É ali que estão as novas oportunidades. Entendeu? Então, sim, ele precisa aparecer. Tem uma feira ali, eu fui numa eu não sei se é na Ponta Negra, que tem lá uma feira de empreendedorismo, e Artesão, inclusive né? até achei meio sucateado, acho que eles precisavam mais, né? Eu não sei se é da prefeitura, desculpa, Estrutura, não sei se é né? prefeitura ou Estrutura governo, o que é. e tal. Mas o fato para mim que me chamou a atenção, tem muita gente de artesanato, etc. Tinha um rapaz lá com produtos estéticos, uma espécie de Natura da vida, de Boticário, etc., para simplificar, com um monte de produto, embalagem linda. Aí eu olhei, quanto é que esse óleo para não sei o que lá? Como é que era? 15 reais. Tinha um tanto assim. Falei, cara, divide ele em 4 partes, vende pelo mesmo 15 que as pessoas vão... Você já tem um e-commerce? Você já colocou isso para aparecer na internet? Você tem um Instagram? Não, não tenho. Não, isso aí... Quanto é que você põe no bolso por mês com todo esse monte de produto? Falei, cara, eu boto uns 4 mil no bolso, no máximo, assim. Falei, sabia que você podia botar 400?
Ele falou, meu Deus, como? Eu falei, meu irmão, você tem ouro na mão. Outra coisa, se alguém chegar aqui e falar assim, eu quero 5.000 desse sabonete aqui. Ele falou, tem insuma à vontade aí pela Amazônia, porque todos os produtos dele não derrubam uma árvore. São as castanhas, são as coisas que se renovam naturalmente. Falei, cara, você pode ficar multimilionário. Falei, você já foi no Sebrae? Você já fez isso, já fez aquilo? Procura esses canais, segue esse meu amigo aqui e começa a aprender sobre isso. Então, sim, você precisa estar aparecendo. Ah, mas eu não tenho nenhuma ideia, eu não tenho nenhum negócio montado, Jaque. Eu não montei nada ainda para ir lá para essas feiras. Olha aí. A ideia está aqui? Você tem uma ideia? Deixa de ter vergonha de botar essa ideia para fora, por mais absurda que ela possa parecer. Pessoal, eu acho que eu tenho uma ideia de pegar garrafas PET de água mineral vazia nos lixos, recuperar essas garrafas e colocar areia artesanal dentro. E aí eu faço o seguinte, essas areias eu vou vender lá no Mercadão ou nas esquinas, numa barraquinha de madeira, eu vou colocar alguns elementos da natureza que vão esfoliar a pele. Algum tipo de sabão neutro para esfoliar a pele. Bota um rótulozinho colado, feito na impressora, e vou dizer que isso aqui esfolia a pele, realmente esfolia a pele com areia. E desinfeta, sei lá. A sua ideia pode ser a mais absurda, mas é ali que essa semente começa. E você precisa falar para as pessoas. Às vezes, numa rodada de um restaurante, pronto, eu tenho a história de um garçom. Esteve comigo num restaurante, para resumir, esteve comigo num restaurante, eu estava falando de empreendedorismo, ele vinha servir toda hora, e olha a antena dele. Ele captou uma coisa, depois no final falou assim, eu queria lhe pedir um conselho. Eu tenho uma bicicletaria e eu conserto bicicleta lá no Mauazinho. É um desses bairros bastante distantes, assim, carentes, vamos dizer assim. Certo. Eu conserto bicicletas e tal. Eu falei, o senhor já tem um nome? Eu falei, cara, me liga. Peguei, passei umas 4, 5 dicas pra ele e tal. Cara, ele tem 3 bicicletarias, agora vende bicicleta nova. Olha aí. Olha aí, legal. Transforma, né? Vende bicicleta nova, botou o nome, marca, e falta pouco. Você só precisa de algumas dicas. A ferramenta das redes sociais, comunicação digital, virtual, a questão da inteligência artificial, IA, como que o empreendedor pode se beneficiar dessas ferramentas que hoje está a um clique, né? E são ferramentas fantásticas. Eu vi uma grande dificuldade desse case que você falou do cidadão, lá na Ponta Negra, que desconhecia tudo mais. Você poderia pincelar um pouco para a pessoa que está lá assistindo agora, que está ali sentado, que está ali no carro ouvindo de alguma forma, essa questão das redes sociais, do poder que tem e a questão da inteligência artificial, fazer um breve comentário a respeito? Ok. A primeira coisa que você precisa fazer, se você está aí no sofá meio que perdido, para onde que eu vou, o que que eu faço? Ou eu não quero esse emprego, eu quero mais, essa ambição é muito positiva, que é diferente de ganância. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, antes de você usar a tecnologia da inteligência artificial, de ferramentas, que existem muitas, você primeiro precisa tomar a decisão de que você precisa fazer algo diferente. E a primeira coisa que você vai usar nas tecnologias é para pesquisar a seguinte frase: Google, YouTube, vai em várias pesquisas, Google, YouTube, TikTok, Instagram. Vai nesses 4 lugares e pesquisa o seguinte: como montar um negócio do zero. Ponto. Absorve aquilo, repete aquilo, estuda e repete. E aí o que você vai fazer? Depois que você monta um negócio, você vai chegar lá, tá? Primeiro você vai fazer isso. E aí você vai descobrir o que fazer. Com esses ensinamentos, você vai conseguir montar um negócio e fazer o seu dinheiro se você for empenhado. 2 horas por dia, durante 2 meses, todos os dias, você vai ganhar dinheiro, daqui a 1 ano você vai estar muito bem. Esse é o segredo. Agora, e a tecnologia? A tecnologia é maravilhosa como ferramenta depois que você arranca a parte mental, depois que você inicia. Inteligência artificial, ela é uma ferramenta de auxílio. Por exemplo, se você vai para uma mineração com uma colher, como é que você vai encontrar ouro? Imagina, hoje você está com uma colher. A tecnologia é o quê? Primeiro, uma picareta. Agora a tecnologia evoluiu, aí virou uma pá. Agora já existe aquelas máquinas que vão cavando a mina inteira, trazendo e já separando o minério daqui para lá. A tecnologia é ferramenta de auxílio. Tecnologia, ela não pode ser o nosso domínio. Ela tem que ser dominada por nós. Mas para dominar uma tecnologia, não adianta eu só aprender a usar. Eu tenho que aprender a usar para algo a meu favor. Então, a inteligência artificial está ajudando muito. A dica que eu dou é, comece a usar o chat GPT. O tempo está acabando aqui, mas... Tem um comando. A IA tá aí, mas tem que ter o comando.
Claro, a IA é burra. Necessidade. A coisa simples a IA, eu tô meio nervoso com o tempo, já deu? Não, eu tenho que desligar? Fica tranquilo. Tá. A inteligência artificial, ela é burra. Tanto que se você pegar qualquer inteligência artificial, e para quem não sabe, inteligência artificial, ela sempre existiu. Quando você pega um Excel, uma calculadora, vamos pegar uma calculadora? Você coloca 2 mais 2 igual a, ela pum! 4. Existe ali uma inteligência eletrônica que responde por você, faz no seu lugar, ok? Legal. Só que agora essa calculadora virou um negócio tão absurdo que tudo que você precisa pensar, ela pensa junto com você, não por você. Só que se você não fizer as perguntas certas, não saber usar exatamente a inteligência artificial para cada finalidade, não vai funcionar. Mas sim, você precisa, você que está aí no sofá, comece a fazer outra pesquisa também. Como usar a inteligência artificial não conhecendo nada. Tudo bem? Tudo bem. Não sei se eu trouxe... Aonde é que a gente pode te encontrar na rede social? Francisco Lemos Ímpar, de Para o Ímpar. Francisco Lemos Ímpar. Francisco Lemos Ímpar, de Para o Ímpar. Tudo junto. Consultoria, assessoria, marketing. Hoje nós temos uma empresa chamada Ímpar Treinamentos. A gente treina equipes das empresas e eu sou mentor do empresário, dono do negócio, ajudando ele a fazer planejamento de crescimento. Muito bom. É isso que a gente faz. Então pode fazer esse acesso e... À vontade. No direct, marcar uma reunião. Manda lá. Olha aí. E se você não é empreendedor, não é empresário, fala, seu Francisco, eu vi lá o podcast, eu queria lhe fazer uma pergunta, eu tô com uma vontade de montar alguma coisa, eu vou ter o maior prazer de falar com você e te ajudar de alguma forma. Olha, só aqui eu já identifiquei 3 produtos que eu vou colocar em prática. Eu vou já te passar o nome do meu setor comercial. Eu vou pegar a areia lá do tupé e vou esfoliar da Praia da Lua. Do tupé. Quer uma outra ideia para você usar a mesma garrafa de água? Sim. Só que não a vazia? Monta uma água mineral com alguns elementos dentro, coloca um rótulo cor-de-rosa e diz, a água que cuida da saúde da mulher. Pronto. Estão dentro. Tá vendo? Olha, pessoal, é sempre bom acompanhar o podcast Conversa Direita com Raif Matos, que está aqui conosco. Essa é a ideia, trazer essa conversa edificante, essa conversa motivacional em vários segmentos, que possa auxiliar você, sabe aqui, a viver bem e até mesmo a ter uma independência financeira, como é o caso desse episódio com o Francisco Lemos. Não é difícil. É preciso ter motivação, disciplina, força de vontade, apoio da família, enfim, uma série... E do Estado. E do Estado também. Eu quero deixar um pedido para o vereador. Deixa no final o Estado, Deixa? né? Legal. Beleza. Vereador, mais uma vez, prazer estar aqui no Conversa Direita. Igualmente, eu quero agradecer imensamente Francisco Lemos, eu tenho certeza que abençoou muitas famílias, esse podcast foi super enriquecedor, e eu tenho certeza também que você vai ter uma avalanche aí de pessoas te procurando com ideias, porque o povo brasileiro, eu acredito no Brasil, acredito no povo brasileiro, é um povo criativo, é um povo batalhador. Também. E que tenho certeza que tem condições de mudar e dar a volta por cima. Legal. O pedido. Eu vou primeiro agradecer, antes deles, agradecer a você que está assistindo, que está doando o seu tempo. A fábrica de dinheiro que você tem é tempo, energia e inteligência. Aprendi com o pastor Davi Hatcher, que esteve aqui outro dia, essa frase. E muito obrigado. Pense, reflita um pouco, assista de novo, para que você tire pelo menos uma lição. Se você tirar uma lição para a sua própria vida, a gente já vai ter cumprido a nossa missão. E a vocês, muito obrigado. Super Jack, muito obrigado. E Raif, obrigado. E eu quero usar o vereador como uma ponte de transmissão de um recado a toda a classe política, independente dos que prestam dos que não prestam. Aquilo que você faz como político hoje, lembre-se que um dia você terá o seu dia final. Qual legado você vai deixar de transformação para as pessoas, para que um dia lembrem-se de você como alguém que minimamente valeu a pena? Será que só o bolso, só o poder, só esse enebriado de coisas que está te cegando ou que não faz com que você tenha uma visão clara da sua responsabilidade é o suficiente para você ir embora quando chegar a hora, porque vai chegar, pode estar mais perto do que você imagina? Então, políticos, através do vereador Raif Matos, a pergunta é, sim, cuide dos seus interesses, a gente respeita, mas tem milhões de pessoas que acreditaram em você. Isso é caráter. Muito bom. Hashtag fica a dica, né? Fica a dica. Muito obrigado a você pela sua companhia. Esse foi mais um podcast Conversa Direita. Até a próxima. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.